TV passa no seu smartphone. Olá você, tudo bem? Estamos chegando para mais uma edição do Sabe Caxias by Bitcom. Aquele abraço para você, né? Nós estamos iniciando nossas atividades e já cumprimentando a todos vocês e querendo mandar um abraço todo especial também, né? A quem vai chegando, vai se manifestando. Muito obrigado a todos pelo carinho, muito obrigado a todos vocês pela sintonia. Muito obrigado mesmo. Eu quero cumprimentar já, né, nesse exato momento, o Brambila e quero destacar, Miguel Brambila, que o governador do estado do Rio Grande do Sul está em uma live, uma coletiva. Eu não sei se você já quer fazer uma breve saudação à nossa audiência e permitir que nós trouxemos o áudio para nós ouvirmos aí do governador Eduardo Leite. O que você acha? Bom dia. É claro, depois nós começamos. Perfeito. Vamos direto para o coletivo. Beleza, vamos trazer então o áudio aí de Eduardo Leite, nosso governador do estado do Rio Grande do Sul, trazendo informações, falando, né, ao povo gaúcho. Eu quero ver se consigo também depois trazer aí o vídeo, né? Você vai ficar primeiramente com o áudio. Acompanhe então aí o nosso governador falando aos gaúchos. Tivemos uma pequena queda, né, no sistema, e muitas pessoas que estão acompanhando nesse exato momento, né, o pronunciamento. Estado do Rio Grande do Sul, não apenas em Porto Alegre e na região metropolitana, onde há maior diagnóstico de casos, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul, porque as informações oficiais estão desconectadas no tempo com a evolução do contágio do vírus. Por isso, essa minha mensagem é especialmente aos cidadãos do interior do estado que eventualmente ainda não tenham compreendido a gravidade e a urgência de mudarmos hábitos, de mudarmos procedimentos e efetivamente restringirmos ao mínimo necessário o deslocamento, a exposição dos cidadãos gaúchos. É por isso que hoje nós estamos decretando situação de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul. Situação de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul, para que possamos, além de ter a compreensão de requisições, de recomendações à população, possamos ter a colaboração por determinação de mudanças de hábitos. Alguns pontos importantes desta mudança de status para uma situação de calamidade pública. Primeiro ponto, o transporte interestadual ficará vedado no estado do Rio Grande do Sul. Transporte para outros estados está vedado no estado do Rio Grande do Sul. O transporte intermunicipal poderá acontecer com até 50% da capacidade dos ônibus. Até 50% da capacidade dos ônibus no transporte entre os municípios. Vedado também no transporte coletivo urbano, transporte nos ônibus além da capacidade de passageiros sentados. São vedações novas a partir deste decreto de calamidade pública. No comércio, nós estamos determinando a alteração, também orientações e determinações para a restrição ao comércio de os itens essenciais a um número de itens por consumidor. Né? Os supermercados, os mercados deverão observar um número de itens por consumidor naqueles itens essenciais à população. E também a determinação de não alteração de preços, de não prática de preços abusivos por conta dessa situação de absoluta excepcionalidade. Este decreto, portanto, prevê esta alteração aí, esta determinação para o comércio no estado do Rio Grande do Sul
evitando a prática de preços abusivos nessa situação de excepcionalidade. Também determinará horários específicos e setores específicos no comércio para a população de risco, aqueles doentes crônicos, aqueles em idade maior do que 60 anos, que deverão observar, que precisam fazer as suas compras, que precisam se abastecer e vão ter também a definição de horários específicos no comércio. Para shopping centers, o fechamento de todo o comércio não essencial, né, de áreas não essenciais, com a exceção de restaurantes, dentro de uma recomendação também de restrição, de farmácias, clínicas, supermercados e agências bancárias que poderão manter os seus serviços, mas a quem também estarão submetidos, como todo o comércio, a obrigação de reforço da higienização, reforçarem a limpeza, clínicas, supermercados e agências bancárias que poderão manter os seus serviços, mas a quem também estarão submetidos, como todo o comércio, a obrigação de reforço da higienização, reforçarem a limpeza constante de superfícies e áreas de contato da população, dos seus clientes, e também o fornecimento a disponibilização de itens de higiene para a população, incluído álcool gel e sabonete para os seus estabelecimentos. Além disso, nos restaurantes, a distância mínima de 2 metros e a redução da capacidade, portanto, dos restaurantes para redução de exposição a riscos aí de contágio em âmbitos de restaurantes. Comércio e indústria, todo o setor privado do Rio Grande do Sul também terão a determinação de estabelecerem planos de revezamento de servidores, de redução e alteração de jornadas, de escalas para que se reduza a exposição e o fluxo destes trabalhadores, desses funcionários, com a dispersão, portanto, deste contato entre os seus funcionários, de forma a evitarmos contato em grande escala e também para que o transporte coletivo possa suportar, reduzindo o horário de pico e dispersando essa população, essa circulação ao longo do dia. Então, deverá ser observado pela iniciativa privada planos de escala, revezamento e alterações de jornadas suficientes para reduzirmos o fluxo de pessoas. No âmbito do poder público, do governo do Estado, estamos suspendendo prazos administrativos de processos e também prorrogando alvarás de estabelecimentos para que não haja a necessidade de circulação dessas pessoas com a demanda de alvarás, né, os profissionais e os estabelecimentos comerciais. Nós estamos dispensando de buscarem, neste momento de absoluta excepcionalidade, os seus alvarás, portanto, suspensos os prazos, não haverá revogação desses alvarás. E muito importante, esse decreto dará o poder à Secretaria de Saúde de fazer requisição de bens, serviços, de profissionais médicos na área sanitária, profissionais da área da saúde, tanto quanto for necessário ao enfrentamento desta crise que se instala a partir do coronavírus. Então, a requisição de bens, de serviços, de equipamentos suficientes ao enfrentamento do coronavírus. É importante também salientar que, num outro decreto, nós estamos estabelecendo a formalização do gabinete de crise, de um conselho de crise reunindo setores da sociedade, da iniciativa privada, de transportes, de todas as áreas que identificamos. Num primeiro momento, precisamos ter contato, não físico, mas ainda que virtual, relacionamento para estabelecer planos de ação e controle em diversas áreas que atingem a vida da população. E este conselho de crise, né, vai ter também comitês específicos de crise, um comitê para a área econômica, para que nós possamos, com apoio de especialistas e economistas,
de entidades empresariais, de representantes aí de setores importantes da iniciativa privada do nosso estado do Rio Grande do Sul, com a nossa Secretaria da Fazenda, trabalharmos os temas de impacto econômico. A gente sabe que essas medidas de restrição vão ter profundo impacto econômico na vida da sociedade gaúcha, como está acontecendo no mundo como um todo, e, portanto, começamos a traçar os planos e nos organizarmos, coordenarmos esforços para podermos mitigar, reduzir os impactos econômicos. Nós anunciamos ontem, por exemplo, primeiras medidas do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, com períodos de carência, por exemplo, daqueles que contraíram empréstimos junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul, para que tenham um fôlego nos próximos 2 meses, até que se restabeleça a normalidade, para não serem sufocados pelas suas dívidas sem terem condições de fazer o pagamento. O Banrisul também está oferecendo novos recursos disponíveis à iniciativa privada e às pessoas físicas. Então são algumas primeiras medidas, mas nós vamos ir além, e este comitê da área econômica vai ajudar a estabelecer políticas para o enfrentamento da repercussão econômica. Assim como também estamos estabelecendo um comitê de apoio com especialistas em saúde das universidades, dos outros poderes, reunidos com as nossas equipes de saúde da vigilância epidemiológica do estado do Rio Grande do Sul, para que possamos analisar, compreender a evolução desta doença, da transmissão desse vírus, e tomarmos as melhores e mais acertadas medidas. Então, apoio técnico também, reunindo universidades e especialistas para a questão sanitária, assim como teremos um comitê de comunicação, de alinhamento de comunicação e de serviços digitais. Nós já vínhamos trabalhando fortemente no nosso governo a digitalização de serviços, e vamos intensificar isso, nas questões emergenciais, de serviços que a população precisa buscar e que deverão ser disponibilizados digitalmente para evitar a circulação de pessoas nos ambientes e, portanto, também oferecer atendimento ao cidadão. Outro comitê a ser estabelecido é um específico para o sistema prisional. O sistema prisional, como nós temos aí milhares de pessoas sob os cuidados do Estado, nós temos um plano de ação desenvolvido especificamente para os nossos detentos do nosso sistema prisional, e também terá um comitê específico reunindo outros poderes e órgãos autônomos que lidam com este tema. Além de comitê de análise de dados também para acompanhamento da informação em todas as áreas, o impacto que está sofrendo, com especialistas em estatística e economistas, avaliando também esse impacto na nossa economia, e também os dados da própria evolução do contágio, para que nós possamos dirigir as nossas ações especificamente para as áreas mais necessárias. Enfim, vamos estabelecer esses comitês, o apoio técnico, a estrutura técnica toda mobilizada, não apenas do governo, mas com apoio da sociedade. Perdemos o áudio que nós estamos ouvindo. A gente vai tentar a retornar. Para os hospitais. Retornando o áudio então agora. O Estado do Rio Grande do Sul seguindo. Descontingenciou recursos para a área da saúde para oferecer todo o recurso necessário para o pagamento aos hospitais. Na questão do crédito, como eu falei, Banrisul já tem uma política estabelecida de expansão de volume de crédito. São 3 bilhões de reais disponíveis a micro, pequenos empresários, 11 bilhões disponibilizados à pessoa física, ampliação do teto do Banricompras, ampliação extra-teto para a captação de recursos para aqueles empresários que já estiverem no teto da captação, 10% de aumento de limite para a captação de recursos no Banrisul. São algumas medidas importantes para este momento. E o Badesul e o BRDE trabalham também juntos com o BNDES e com recursos próprios para disponibilização de novos recursos para capital de giro para as empresas que vão precisar deste apoio. Estamos trabalhando coordenados os governadores de estados, os secretários de Fazenda, para buscarmos junto ao ministro da Economia, ao presidente da República, o apoio necessário. É indelegável a liderança necessária do presidente da República neste momento.
É fundamental que haja por parte do governo federal, que é na questão econômica, quem pode emitir títulos de dívida, quem pode emitir até moeda para dar socorro, não apenas nos setores econômicos que vão ser atingidos, como também aos entes subnacionais. A crise que vai se instalar do ponto de vista econômico pelas restrições no setor privado vai abalar a receita do governo do Estado, vai nos trazer dificuldades fiscais. Quem tem a capacidade econômica de atender e ajudar é o governo federal, e estamos trabalhando fortemente para que haja por parte do governo federal medidas no volume, no tamanho, na profundidade suficientes para este momento que vamos viver, que é gravíssimo, tanto do ponto de vista de saúde quanto do ponto de vista econômico, e que vai atingir a vida das pessoas. A Gabriela, da TV Pampa, está perguntando: nem todas as pessoas estão sendo testadas porque não há kits suficientes. Como o governo pretende enfrentar essa questão? A falta de exames não pode aumentar a contaminação? Os exames são disponibilizados o material técnico necessário pelo governo federal. O governo do estado está buscando, com parceria inclusive da USPA, que é a Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que tem equipamento, ampliar a capacidade de testagens. Estamos buscando também o apoio para o material necessário para esses exames. A recomendação é, sim, de se fazer o maior número de exames possível. Estamos seguindo os protocolos do Ministério da Saúde para esses exames no estado do Rio Grande do Sul. Por isso, mesmo que as pessoas não tenham a condição de acessar o exame, eventualmente, a gente recomenda, diante dos sintomas, fazer o recolhimento, não se exporem. Muitas pessoas são assintomáticas, é importante também isso ser dito. Boa parte da transmissão, segundo estudos, se dá por pessoas assintomáticas, ou seja, sem sintomas. Mesmo sem sintomas, elas estão com coronavírus e contaminando objetos, superfícies, e no contato com outras pessoas, transmitindo esse vírus que pode atingir alguém que tenha debilidade desse sistema imunológico. Então é muito importante que todos tenham clareza. Não há espaço aqui para valentões acharem que são imunes ou desprezarem por acharem que não sofrerão consequências. Isso é irresponsabilidade. As pessoas precisam ter respeito com a sua saúde e com a dos outros. Não expor outras pessoas ao risco de contágio, mesmo que você esteja sem sintomas, não expor outras pessoas ao risco de contágio, porque você pode ser portador do vírus e não saber por não estar com sintomas. O Raí, da Ubra TV: como está sendo tratado o controle das fronteiras com Uruguai e Argentina? Nós estamos pedindo ao governo federal que faça o fechamento dessas fronteiras, assim como fizeram estes outros países vizinhos do estado do Rio Grande do Sul. A autoridade para o fechamento de fronteiras é do governo federal, é da União, e nós estamos demandando à União que faça também a mesma medida, a mesma providência que adotaram os nossos vizinhos em relação às fronteiras. O Nando, da Rádio Pampa: como o governo pode apoiar os trabalhadores informais e os desempregados? É uma das grandes preocupações que nós temos. Da minha parte, a preocupação do ponto de vista econômico deve se dar em 3 frentes, especialmente ligadas ao governo federal: o capital de giro a ser aportado com crédito para evitar quebradeira de empresas e, consequentemente, a perda de milhares ou milhões de empregos no Brasil. O apoio aos entes subnacionais que vão ter muita dificuldade fiscal, e somos nós, os governos dos estados e as prefeituras, que prestamos os serviços, inclusive de saúde, para a população, e precisamos ter saúde financeira para a manutenção desses serviços. Nós não emitimos títulos de dívida, nós não emitimos papel moeda. O fôlego e a capacidade dos governos subnacionais, seja o estado ou as prefeituras, é muito, muito limitado. Portanto, o governo federal precisa, à luz do que está acontecendo em outros países, tomar providências no sentido de socorrer, dar apoio suficiente para que os entes subnacionais não precisem reduzir serviços que serão essenciais. E o terceiro ponto: as pessoas mais pobres, especialmente trabalhadores autônomos,
desde o pipoqueiro, ao vendedor de algodão doce, de balas, de revistas, as pessoas que trabalham nas ruas sem carteira assinada e que pela restrição de circulação de pessoas vão ter a sua vida muito afetada. Sem dúvida nenhuma, precisa ser feito um programa de transferência de renda para essas pessoas, mas esse programa precisa ser liderado pelo governo federal. O governo do estado vai fazer o máximo que estiver ao seu alcance para ajudar essas pessoas, mas transferência de renda no volume que será necessário demandará, sem dúvida nenhuma, apoio do governo federal, e é um dos itens que consta da manifestação de governadores ao governo federal, um apoio a esses trabalhadores autônomos e um programa de renda básica mínima para esses cidadãos. O Lucas do SBT: como será a restrição da compra de itens essenciais? Nós estamos determinando aos comércios, aos mercados, a esse comércio varejista, que faça esta restrição. Não há no decreto um número específico nos itens. O que tem é que ser observado pelos estabelecimentos comerciais uma política de restrição de itens. Muitos já fazem voluntariamente, muitos mercados já fazem voluntariamente essa restrição de itens. Então nós vamos acompanhar o PROCON, vamos acompanhar... Muito bem, tá então o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, trazendo, né, a fala ao povo gaúcho referente às primeiras medidas que estão sendo tomadas, ao decreto, né, que agora passa a ser oficializado sobre o estado do Rio Grande do Sul, decreto emergencial em saúde, assim como também fez o prefeito de Caxias do Sul ontem, Flávio Cassina, também tomando já as medidas, e que esse decreto está trazendo já um camalhaço de medidas impactantes, medidas que já vão trazendo uma grande amoldagem para muitos setores do estado do Rio Grande do Sul. Miguel Brambila, passo agora a tua palavra para que você faça, né, uma avaliação, para que você faça já uma observação mediante a fala, né, do nosso governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também trazendo alguns destaques, alguns pontos essenciais, alguns pontos que lhe chamou a atenção. É com você, Miguel. Deixa eu só tentar reabilitar o áudio, né? Nós estamos aí sem o contato de áudio. Só um pouquinho, Miguel, que eu vou só tentar reabilitar, né, o seu áudio. Nós, agora sim, pode nos falar, Miguel, estamos lhe ouvindo. Pode falar, estamos lhe ouvindo. Ok, Edinho. Enfim, vamos ficar na escuta da pública, né, o governador do estado. Uma questão que me chamou muito a atenção é dos mercados, evitar porque por mais que se abasteça, não se sabe quanto tempo vai durar este período, né, de quarentena, e os mercados serão reabastecidos. Portanto, inclusive o governador decretou, as pessoas mesmo que queiram fazer estoque, né, estarão proibidas a partir de agora. Você vai ter que levar determinados itens para casa, você não vai poder, né, fazer estoque na sua varanda, etc, né? Enfim, na sua varanda, né, na sua despensa. Uma mosca me atrapalhou aqui, desculpa. É que a gente vai mudando o humor conforme a notícia, né, Edinho? Com certeza. Então... Mas eu acredito ainda, Miguel, né? Ainda não há motivos para nenhum pânico dentro da sociedade, dentro da população, até porque nós estávamos hoje, Miguel Brambila, conversando com o Sindigêneros, o presidente do Sindigêneros, o Eduardo Slomp, hoje pela manhã, antes até mesmo do decreto. E ele já havia dito as medidas que o Sindigêneros está tomando, e ele até mesmo, né, tranquilizou a população na sua fala, dizendo que vai acontecer um efeito contrário do que a população está julgando. Porque o que acontece nesse exato momento agora? O efeito contrário em que sentido? Porque o Brasil é um mercado exportador. A partir de agora, com os bloqueios continentais, não haverá exportação. Vai ter sobreexcesso de produtos. E esses produtos eles vão ser, né, colocados no mercado interno. Então pode ser que nós venhamos até ter uma deflação de produtos. É uma palavra bastante animadora, hein, Miguel? É o que falamos ontem no programa, né, Edinho? Você lembra que nós falamos da questão do combustível? Sim. 12% foi reduzido o combustível. O Brasil é autossuficiente, então é hora de sermos inteligentes nesse sentido. Insumos importados não são muitos, né? Falamos também sobre a falsificação do álcool gel, falamos também ontem, e que foi matéria do Jornal Nacional, e nós já havíamos falado no programa aqui, Edinho, a questão da água e sabão. Inclusive nós temos vídeos aí, um vídeo do Senac, do governo do Amazonas também, como lavar as mãos corretamente. Estamos organizando o álcool gel
Eu estou só organizando os vídeos, mas pode seguir falando, Miguel, desculpa. Não tem problema. Se precisar voltar com a coletiva do governador, nós podemos voltar, não tem problema nenhum. Sim. A prioridade é a informação, porque a calamidade pública é para... O pessoal pensa que é uma bagunça, uma desordem. Na verdade, é um estado de emergência, apenas para que o governo tenha mais facilidade na questão política para liberar os recursos. Isso, na verdade, facilita o mecanismo financeiro do governo do estado, do governador, esse é o momento, tanto para o Brasil quanto para o mundo inteiro, né? Nós não sabemos quanto isso vai durar. Existem notícias positivas já com relação a tratamento. Ontem eu coloquei no site Sabe Caxias, com relação ao Japão, por exemplo, há um remédio que está dando bons resultados lá. Então, o pessoal está trabalhando muito, né, com teleentregas. Isso também nós já havíamos dito aqui. Falamos sobre o ibuprofeno, que não deve ser utilizado. Então, a notícia séria, né, ela precisa, neste momento, ser um patamar. Né? Estava conversando aqui com a minha irmã, por exemplo, enquanto nós estávamos aqui fora do ar, pelo WhatsApp. Sim. E ela também está trabalhando de casa, etc., preocupada com a minha mãe, que é uma senhora de 76 anos, e que o humor dela varia como de todo cidadão. Todo cidadão, até mesmo uma brincadeira pode ser mal interpretada às vezes, né? Mas a gente precisa manter o humor, Edinho. Com certeza, porque é um momento de exceção mundial, nunca passamos por isso. Sim, sabe que eu ia aproveitar esse gancho que você acabou de dizer, que seria a minha pergunta que eu ia te endereçar. Para uma situação que nós nunca vivemos, mundialmente falando, e para os aprontamentos que estão sendo feitos, acredito que estão se agindo com muita inteligência humana nesse momento, porque vejo como assertivas essas decisões talvez tardias, mas assertivas. Como é que você vê, Miguel? Não, eu acho que nós estamos bem, assim, apesar de alguns panelaços e algumas escorregadas, né, eu acredito realmente, né, que a utilização errônea quem está acompanhando o noticiário sabe da máscara do presidente, maneira de usar e tal, né, não adianta criar factoides agora. É claro que, como dizem aí, né, os jornalistas o Augusto Nunes, por exemplo, né, da Jovem Pan, que ninguém tem compromisso com o erro, né? O próprio Donald Trump também no início, né, achou, a certo ponto está certo o presidente em evitar a histeria, né, etc., porque aquilo que nós falamos psicologicamente na segunda-feira, a claustrofobia, né, por exemplo, a minha filha está em casa há 3 dias já falando com as amigas via WhatsApp, né, no primeiro momento, não vai ter aula, e segundo momento já começa, né, as questões financeiras, né, de prazos. Agora, um amigo, né, até nosso aqui, o pessoal está pedindo comunicados nas suas páginas. Alguns restaurantes vão fechar, alguns iam trabalhar via iFood, outros vão fechar a partir de segunda-feira por 15 dias e não se importam em perder dinheiro, né, porque você tem que estar vivo, né? Então, quer dizer, isso vai gerar um certo medo. Mesmo que você não tenha medo, você tem medo de contaminar os outros também, porque na Itália são 12 anos de cadeia transmitir epidemia, né? Então, aquilo que nós falamos ontem é que se a pessoa fugir, se negar o tratamento, né, a polícia tem que ter autoridade para isso, para fotografar a pessoa e colocar ela em público, porque ela é um criminoso, né? Procura-se, enfim, né, Edinho? Não, interessantíssimo. E como que você avalia, nesse exato momento, a própria conduta da população? Né? Como que o povo está se manejando? Essas recomendações realmente, né, na sua avaliação, devemos estar, a partir de agora, unidos por um propósito maior, que é a coletividade, ou você ainda verifica que novos passos nós teremos que dar? Como é que você faria uma avaliação? Porque a gente vê que nós estamos recebendo já orientações, mas do outro lado nós temos que ver que temos que seguir essas orientações. Inclusive na Itália, nós estávamos conversando com pessoas na Itália esses últimos dias, eles estavam dizendo que mesmo com as medidas tomadas, o povo italiano estava nas ruas, não estavam tomando. Como é que você vê nós entendendo as medidas a partir de agora? Estamos ordeiramente compreendendo, ou ainda há pessoas do teu modo de ver que não estão levando a sério esse coronavírus? Não, eu acho que avançamos muito, viu? A tecnologia está sendo aí uma grande, né, companheira deste momento, porque nós estamos, graças a isso, tendo acesso, por exemplo, eu vi um post de um amigo no Facebook agora pela manhã, o pessoal na fila esperando por álcool gel e aglomeração.
Né? A própria coletiva do presidente ontem foi um mau exemplo, poderia ter sido via teleconferência, né? Então, do jeito que ele gosta de fazer, né, Miguel? Existe aí. Do jeito que ele gosta de fazer, ele sempre faz por vídeo, por que dessa vez não pôde ser também, né? E é claro que ele é um ser humano também, né? Então, quer dizer, é natural errar e acertar. E essa fiscalização, desde que ela não seja agressiva, faz parte da democracia. Uma hora vamos concordar, isso aí é geral para todo ser humano, ninguém é 100% correto, ninguém é 100% errado. É o momento, inclusive, das oposições se unirem nesse sentido, né? Precisa passar no Senado a questão de calamidade pública no Brasil ainda, não passou, foi decreto, mas já foi aprovado na Câmara, mas vai ser votado no Senado logo. Ontem, né, o ministro Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, também no plenário virtual, todo mundo está adaptado. A questão não é só eu não estou com medo, porque o medo não é... eu estou sendo prudente, né? Vamos proteger a nossa sobrevivência como espécie. Você tem a preocupação com as crianças, você tem como falei ontem, né? Então é necessário ter paciência nesse momento. Ainda assim, porque estamos num plano físico. Cada um tem a sua religião e o Estado é laico, o mundo tem... Né? Mas são 8 bilhões de criaturas em um universo absoluto. Né? Teorias de extinção da espécie, pelo amor de Deus. Né? Acreditemos que Deus sabe mais, são 8 bilhões de crianças. Se ele resolver nos aniquilar, tchau, foi um prazer, Edinho. Eu queria destacar, Miguel, também, queria que você falasse com isso. Eu tenho certeza que é um momento de você usar até uma palavra de empoderamento disso, porque nesses últimos anos foi feito um levante pela descaracterização da própria imprensa, da própria mídia, mas nós estamos vendo hoje, dentro do solo brasileiro, que quem está sendo o agente responsável de informar a população, levar o serviço para o povo, de trazer a informação correta e ainda mais, fazer a devida informação, tirando essas fake news do caminho para entregar a verdadeira informação e abastecer a população, é realmente hoje, né, os profissionais do meio, jornalistas, radialistas, apresentadores de TV, isso vem mostrar o quanto é necessário e quanto que este profissional tem o seu lugar garantido, enquanto que a imprensa é necessária nesse país. Eu gostaria que você ampliasse um pouco mais um raciocínio em cima disso. Sim, eu acho que é o processo da democratização, né? Eu acho que tem que haver aí um avanço, não é regulação, é da legislação que já existe na questão da internet. Porque sem uma reforma cultural, Edinho, não vai haver progresso. O coronavírus é uma reforma cultural do mundo, né, do mundo. Eu recebi um vídeo ontem do cliente também, que eu não vou colocar no ar porque eu achei chocante, sim, de uma chinesa que estava podando umas árvores, encontrou um ninho de pardais, filhotes e comeu pardais vivos. Muitas pessoas viram isso, muitas pessoas viram. Tá, já viralizou esse vídeo também. É verdade. Então, quer dizer, insalubridade mundial. Mundial. O Bill Gates já estava falando com isso há muito tempo. Há um vídeo na Netflix, né, que é explicando, né, uma série que em novembro do ano passado ele já falava que a próxima pandemia seria o vírus, porque leva muito tempo para desenvolver uma vacina segundo a tecnologia atual. E ele, né, que já conseguiu fazer uma tecnologia nova para tirar do lodo a água potável, preocupado com essa questão. Então as pessoas se preocupam com o capitalismo, né, com a questão da elite, esse discurso político, assim, ele não é saudável nesse momento, né? Todo mundo pode morrer agora. Então isso aí vai gerar um sacudão geral na humanidade, não vamos ser extintos, e eu acho que a tecnologia vai separar o joio do trigo, falando de uma maneira bem clara, né? O que é verdade, o que não é verdade. As pessoas vão ter que se informar, quem quiser sobreviver, conhecimento é poder, sempre foi. Né? Então, quer dizer, tem um mar de idiotas, um mar de oportunistas, superfaturando preços, né? Falsificando álcool gel. Hoje pela manhã, uma empresa de falsificação de cigarros foi, né, com um faturamento de 6 milhões de reais por mês, aqui no Rio Grande do Sul, foi desbaratada. Enfim, como dissemos, o mal vai continuar existindo, mas o mal que é dentro de nós é que precisa, né, quem quer evoluir, desculpa, Edinho, já te passo a palavra, a sociedade vai evoluir aos poucos. Aos poucos, não adianta nós acharmos, né, que esse sacudão vai haver uma separação. Quem quiser, né, que se empodere com o conhecimento.
Miguel, uma avaliação também, eu vou utilizar aqui um episódio que nós tivemos mundial que pode servir de base para chegar até a pergunta que eu quero lhe fazer. Segunda Guerra Mundial, a gente soube que as ondas de rádio foram vitais para informar as massas, né, sobre as movimentações e as medidas a serem tomadas. No período de hoje, qual é o papel da internet no meio de tudo isso, na sua visão? É essencial, nós não estaríamos aqui nesse momento, né? Porque assim, graças, dizem aí os místicos, né? Porque aí você pode entrar num terreno muito perigoso, que havia uma tensão mundial de um conflito nuclear. Isso a gente sabe, né? Depois da visita do Trump lá na Coreia do Norte, essas ameaças, existe a tecnologia nuclear. Então, há males que vem para bem, é o ditado popular, tá? Ponto. Né? Então, quer dizer, não vai haver uma explosão nuclear, ou seja, a internet não, os satélites, a fibra ótica vão continuar nos permitindo este contato. Estamos isolados fisicamente, é um novo mundo, é um mundo virtual, né? Por um tempo X, né? Vai nos fazer criar novos hábitos. Agora, como eu disse lá, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Rocinha, não tinha água. As pessoas estão preocupadas aqui em Caxias, não vai faltar água. Mas o governador, você viu, decretou aí o transporte interestadual está proibido. Né? E eu acho certo, não é momento nem de você visitar uma pessoa do outro bairro, a não ser trabalho inevitável. Né? Inevitável, por enquanto, se não for decretado como na França, como na Itália, que as pessoas não podem nem mais circular só para ir no mercado, né? Enquanto, se isso acontecer, nós vamos ter que nos adaptar e vamos ver que nós temos que lutar com as forças de hoje, sem perder, né, o humor, a coragem, a esperança. Agora é essencial, né? É importante, é claro, que nós acalmemos os ânimos. Tenhamos a certeza que o mundo não vai acabar, né? Até se o mundo acabar, assim, se eu ficar sozinho no mundo, Edinho, eu estou protegido aqui, ó. Já que eu estou no meu isolamento aqui, né? Então, aqui está, né, a minha companheira, né? Estamos aqui juntos, né? Você viu que eu estava sendo atacado aqui, então, né, eu tenho aqui também armas, né? Então estou protegido aqui, a minha companheira, minhas armas, né? Então não vamos perder o bom humor, né? Inclusive, né, um cafezinho aqui para quem precisar, saúde para nós, porque é o que nos resta, né, Edinho? Nós temos um vídeo, aliás, que foi enviado, não sei, assim que você estiver pronto aí, já que são 11h40, era o que eu ia te comunicar. Né? Eu ia te fazer uma colocação anterior, eu estou com os materiais prontos já aqui, você vai escolhendo pelos títulos qual que você quer mostrar primeiro ao nosso telespectador, mas eu gostaria que você pautasse um pouco sobre um tema, caridade e solidariedade. Olha, Edinho, é complicado. Eu, quando era criança, né, lá no século passado, me impressionei demais com um livro que se chama Sobrevivente dos Andes, alguém deve lembrar. E há também um conto do Edgar Allan Poe, que no século XIX, onde náufragos ficaram presos num barco e tiveram que se canibalizar. Né? O ser humano é canibal, né, em sua essência maior. Então, vamos ver até o joio e o trigo. Caridade e solidariedade vão aparecer muito. Assim como nas grandes tragédias, nos incêndios, aí no Rio de Janeiro, a gente viu aí, nessa última, aí no São Paulo, bombeiros morrendo, médicos morrendo, tanto na China, no cumprimento do dever, sem medo de se entregar às suas famílias, os seus bens, em nome da solidariedade, em nome da profissão, né, em nome do amor. Ao contrário disso, a gente sabe, né, se a cultura mesmo sabe, é possível que haja tráfico de pessoas no mundo, tráfico de órgãos. Não acho que essa caridade, solidariedade vai aparecer por magia. Vai aparecer um dia, né? Mas não agora. Nesse momento, a caridade e a solidariedade é essencial. Caridade moral, eu acho que é você não disseminar o pânico. Eu acho que isso é caridade moral para as pessoas, né, eu estou no grupo de risco, eu tenho 51 anos, né, não sou assim tão desgastado, porém, né, pessoas da minha família circulam, pessoas que trabalham na área da saúde já receberam vacina, etc. Agora, a solidariedade começa em casa, com o teu próximo, né, o teu humor com as tuas crianças. Às vezes a criança não sabe o que está passando, então às vezes, né, você pode até se comportar sem querer de um jeito errôneo, mas corrige, né? Como disse o Papa mesmo, aproveite melhor esse momento de isolamento social com a sua família, mas sua família na sua célula, né? Momento de fortalecer a célula familiar.
Agora, o mal vai continuar existindo por algum tempo até que a gente consiga entender que é o bem que é melhor, né? Hoje mesmo a polícia teve que enfrentar criminosos lá num golpe do Alho, que matou 3 criminosos que atacaram a polícia. Como eu disse, o tráfico de drogas vai continuar, né? Não pense que vai parar. Né? As pessoas não querem saber, até porque, né, a pessoa que está viciada em crack já está se matando há muito tempo. A pessoa que está no lixo, comendo lixo, também já não vai estar preocupada com o coronavírus. E também ela deve estar pouco preocupada se a sociedade vai morrer ou não. Por quê? Entendeu? Ele já está numa pior. Né? Fora a questão Titanic, que eu falei de não ter bote para todo mundo. Quando for o remédio industrializado, como é que vai ser? Quando for o remédio, a vacina industrializada, como vai ser? Né? Então, eu não sou da teoria da conspiração, mas também não acho que o ser humano é santo. Porém, Edinho, acredito que indústrias de bebida, indústrias de cosméticos estão ajudando a fabricar o álcool gel, a própria Universidade de Caxias do Sul a fabricar o álcool gel e distribuir gratuitamente para quem não precisar, né? Para quem não puder comprar, para quem é pobre, né? E também água e sabão. Principalmente, né? Porque a gente sabe que o povo tem um grau, infelizmente, não estou generalizando, de ignorância. Sabe que as primeiras doenças, aí as doenças de Chagas e outras no Rio de Janeiro, a pessoa não queria se vacinar. Né? Os primeiros eram espancados nos morros do Rio de Janeiro, na vigilância sanitária. Existem ainda movimentos anti-vacinação no mundo. Então você vai achar que, né, caridade é você, nesse momento, é respeitar a lei. Caridade se você quer morrer, quer se matar, tem gente que é suicida, tudo bem. Agora, se você quiser contaminar os outros, é crime. Na Itália, como eu falei, é 12 anos de cadeia. Eu não estou com medo, mas eu estou aqui com as portas fechadas. A hora que eu sair daqui dessa live, eu vou abrir as janelas aqui, vou abrir as portas, vou higienizar o ambiente, etc. Né? Inclusive, como eu falei, a gente fez uma cartilha que a gente está distribuindo de uma maneira, né, pública para as pessoas se informarem, né, também um pouco mais, porque tem muita gente que não vai ter acesso à internet, outras pessoas, em alguns lugares, a Bitcoin eu sei que já tem em vários lugares, em praças públicas, internet de graça para que as pessoas, né? Só que não dá para ir na praia. Bom, ar livre até que dá para ir por enquanto, né? Desde que você respeite aí 2 ou 3 metros de distância do próximo, né? Aí tudo bem. Então, quer dizer, aproveite a internet livre que a Bitcoin oferece em vários lugares também, outras provedoras deveriam oferecer. Ou seja, né, não é uma hecatombe física. Eu acho que é um momento de readequação, sim, limpa as gavetas, né, etc. Eu acho isso, Edinho. Ok, 11h45, você está acompanhando a programação do Sabe Caxias by Bitcoin, hoje edição de quinta-feira. Acabamos de ouvir agora, instantes atrás, né, o parecer sobre o decreto de emergência em saúde para o estado do Rio Grande do Sul. Senhor Eduardo Leite trazendo então já questões, né, e como nós vamos nos manejar e como serão os serviços, né, também do estado e outros demais serviços no estado do Rio Grande do Sul para os próximos dias. Nós vamos fazer o seguinte, Miguel, eu estou com os vídeos prontos. Eu não sei qual deles primeiro você quer trazer ao conhecimento do nosso telespectador e também, né, nós estamos com os blocos comerciais aqui. Eu vou passar para você agora e você dá o encaminhamento aí ao bloco comercial, ou se você quiser também a uma matéria em vídeo que você previamente já temos aqui agendado. Ok, Edinho, eu acho que, considerando a circunstância, né, nós vamos suprimir o bloco comercial dessa edição do programa, um programa especial aí, com a presença do governador, perfeito, etc., né, com essa questão do decreto. Eu recebi do SENAC, né, do Sistema Fecomércio, um tutorial bem legal de como você deve lavar as mãos, porque se daqui a pouco você bota as mãos ali e não lava no meio dos dedos, né, e tal, e como você deve usar o álcool gel também. Então nós vamos usar esse aí e em seguida nós voltamos aí para o encerramento do programa também. Agora é importante, né, e outras informações aí até o meio-dia a gente consegue colocar, tá bom? Vamos nessa aí, Edinho, então, o Senac. Vamos ouvir. Cuidados de saúde e apoio social, e hoje eu vim ensinar vocês a lavagem de mãos corretamente. Boa tarde, meu nome é João Vitor, também sou competidor do Senac e vou ensinar a forma correta de passar o álcool gel. Primeiramente a gente molha as nossas mãos, aplica o sabão, lava a palma das mãos e entre os dedos. Olá, meu nome é Larissa Paula, sou competidora do Senac e da ocupação Cuidados de
Perfeito, aí já tá, o vídeo tá em looping, né? Ele vai repetir, mas dá para nós ver. É um videozinho, né? Breve que mostra as pessoas fazendo higienização em suas mãos, mas que traz um conteúdo, uma explicação muito profunda, né? De como a gente deve agir. E as pessoas, Miguel, ficam toda hora procurando soluções caseiras. E hoje, desde alguns dias atrás, e hoje pela manhã nós estamos falando, e vamos repetir agora aqui, que a solução caseira já tem, né? Que é água e sabão, né? Na verdade, essa edição teve um corte aqui, né, no processo. Mas aí amanhã a gente coloca de novo ela completa, tá bom, Edinho? Tá bom. Ela tem aí um corte maior, né? Mas eu acho que vamos continuar por aqui até o final do programa. Sim. Devido aí à pressa das nossas edições, né? E aí a gente pode... Porque eu acho que é isso que está interessando as pessoas hoje, na verdade, né? Entendi. Nós temos aí algumas questões interessantes a serem citadas. Eu gostaria de citar, inclusive, né, notícias que algumas pessoas não estão dando, mas que são esperanças positivas, né, que está aqui que são fontes fidedignas, né, inclusive, né, de grandes veículos nacionais, por exemplo, a revista Exame, a revista Isto É, a própria Folha de São Paulo, a Veja, né, apesar de os números estarem crescendo, né, tem um remédio japonês que eu estou olhando por lado aqui porque eu estou entrando no computador, né, um remédio japonês que já teve um efeito positivo aqui, ó, vou ler a notícia aqui para que a gente... o remédio japonês responde bem ao tratamento contra o coronavírus, né, a Covid-19, que é a doença gerada. O remédio Favipiravir, produzido no Japão com o nome de Avigan, teve um resultado eficaz em testes preliminares feitos em pacientes na China com suspeita de Covid-19. As informações são da Folha de São Paulo. O remédio ainda não tem registro na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e, portanto, não pode ser comercializado no Brasil. Segundo Shan Ximin, funcionário do Ministério da Ciência e Tecnologia, cerca de 80 pacientes de Shenzhen tiveram melhora nos sintomas respiratórios ao utilizar o medicamento. Segundo o jornal japonês Nikkei Asian Review, as melhoras se deram após 4 dias, contra uma média de 11 dias dos pacientes que não tomaram o medicamento. É bastante. Segundo os dados disponíveis até o momento, o Favipiravir atrapalha a cópia do RNA, molécula que serve de material genético para muitos vírus, e com isso consegue barrar a reprodução do novo coronavírus ou causadores de outras doenças nas células humanas. É uma notícia positiva, importante, ou seja, a própria Organização Mundial da Saúde tem falado isso, né? A ciência vai se unir. E aí entra também a questão da solidariedade mundial, ao contrário dessa questão de guerra nuclear, de domínio, de imperialismo, né? Inclusive as pessoas não estão mais nem preocupadas com dinheiro. Nós vimos ali algumas questões, por exemplo, Edinho, que nós já temos falado, mas vamos repetir, porque a audiência do programa ela é variável, Sim. não é? Pessoas abrindo mão da questão financeira e abaixou a taxa de juros, né, do Copom. Por que não baixavam antes? Tem que esperar, né? Essa especulação, a Bolsa de Valores é só especulação financeira, é só papel, não tem produção de dinheiro, não tem produção, não é um bem que você produz, que você coloca no mercado, que você valoriza, que você vende. São os especuladores na Bolsa de Valores, entendeu? Então, quer dizer, se voltar a estacar zero e começar de novo, o problema é deles, né? Porque vai afetar os mercados. Vai afetar os mercados, é verdade. Mas assim, o que acontece na Bolsa de Valores, primitivamente falando? O cidadão lança lá um papel, lança lá as ações da empresa Sabe Caxias. O Miguel Brambila agora fez uma parceria com a Bitcoin, o Sabe Caxias se valorizou. Beleza, preciso de dinheiro, né? Eu lanço minhas ações no mercado e elas valem $10. Beleza, todo mundo compra, o dinheiro vem para mim, eu invisto na empresa, dou uma parte do lucro para eles, né? Se eu trabalhar para isso, né? Mas daqui a pouco eu faço um monte de coisa errada, não tem fiscalização, não tem corrupção, as ações da minha empresa caem para $1, né? Aí quem comprou vai perder dinheiro, perdeu lucratividade, etc, etc, etc. Só que os caras forçam boatos, né? O Brambila não está bem, vende ação. O Brambila está bem, compra ação. Assim circula dinheiro sem trabalho, sem produção. Então é um jogo, na verdade, é um pôquer, e isso é muito ruim. O Copom baixou para 3,5% a taxa de juros, né? Por que não baixou antes? Ou seja, agora as medidas de dinheiro, bilhões de dólares para ajudar os pobres, o pessoal que é o pipoqueiro da rua vai ganhar R$200 porque não pode, né? Tá, vai ajudar, beleza, mas por que não se acelera nisso? Medidas de saneamento básico, por que agora as questões básicas, né, do decreto, tudo está sendo aprovado com maior rapidez, por que não se faz antes?
por vaidade humana, bom, então nós temos que morrer para superar a vaidade, né? Isso é uma questão muito importante. Outra coisa que eu quero dizer aqui, antes de acabar, Edinho, estou cuidando da hora aqui, pesquisadores descobrem como o corpo humano combate o coronavírus, que é muito importante também. A descoberta do estudo ajuda na criação de uma vacina contra o novo coronavírus. Pesquisadores australianos publicaram um estudo na revista Nature Medicina detalhando como o sistema imunológico do corpo humano combate o novo coronavírus. O objetivo da pesquisa é viabilizar a criação de medicamentos como uma vacina. Pela primeira vez, os cientistas usaram 4 células do sistema imunológico que são responsáveis por combater o Covid-19, com mais de 200 mil casos de contágio reportados globalmente, etc, etc. A descoberta é importante porque é a primeira vez que estamos, de fato, entendendo como o nosso sistema imunológico combate o novo coronavírus, afirmou em nota Catarine Kedzieska, pesquisadora da Universidade de Melbourne, na Austrália. Para o estudo, os pesquisadores acompanharam o caso, etc. Está no Sabe Caxias lá. É um estudo recente, mas é recorde. O que nós temos que aprender no mundo, para concluir, Edinho, eu já te passo a palavra aí, é o seguinte. Como diz, eu falei na Netflix sobre o Bill Gates, né, ele disse de novembro agora, que a próxima pandemia, porque já houve outras pandemias no mundo, várias, que a próxima, que nos mataria seria um vírus, não seria uma bomba atômica que dizimaria a população. A internet tem o efeito bom e o efeito ruim de transmitir o pânico, né, o efeito bom de transmitir as medidas saneadoras. A preocupação do Bill Gates é criar uma tecnologia de vacina imediata, porque depois do coronavírus vai vir outro. Então, tenho certeza que isso vai acontecer depois dessa pandemia. Porque o processo de produção de vírus, de antiviral, né, precisa você receber a proteína do vírus no corpo, primeiro ser testado em animais, ou, né, testar no teu corpo, depois ver se aquilo vai reagir. Você ficou imune, mas vai surgir outra. E outra, porque o vírus ele não é um ser vivo, ele é um micro-organismo mutante, que ele entra na célula e daí ali ele passa a usar a tua célula para sobreviver. Então ele vai se alimentando ali da tua proteína, da tua glicose e vai se transformando. Inclusive, né, o câncer, né, que não é um vírus transmissível assim, mas tem uma coisa semelhante. O que a pessoa precisa? Né, ter imunidade para isso. Então, o Bill Gates pretende, uma vacina leva 5 anos, em um processo rápido. Acabou o coronavírus, vencemos o coronavírus, apareceu outro. Lá o chinês comeu um pardal, apareceu outro. Vamos se fechar todo mundo de novo? Então, uma vacina imediata. Esse é o desafio da ciência e vai ser vencido com certeza, né? E aí outras questões filosóficas e reflexões filosóficas ficam aí à mercê, né, das nossas consciências, mas nós achamos aí que essa nem a primeira e não é a última, né? Vamos ser positivos porque seja feita a vontade de Deus, como diz o Pai Nosso, eu sou cristão e acredito nisso, Edinho. Ok, 11h55, você vai definir qual é o tema musical que nós vamos encerrar hoje, né, entre o que nós temos aqui, mas bem brevemente. Vencido o coronavírus, acredita que poderá ocorrer novamente em plano mundial uma pandemia e qual seria a frequência disso? Não vamos botar música, tá? Vamos encerrar por aqui mesmo. Eu vou falar essa tua questão, retirando alguns recortes que eu falei tantas coisas. Sim, o Bill Gates fala isso. O Bill Gates, para mim, é um gênio, né, fora do comum. Muita gente acha que ele é um capitalista selvagem, né? Conheço a ele mais profundamente. 5 bilhões de dólares, né, sendo investidos todos os anos, né, na questão do saneamento básico no mundo. Nós temos poliomielite na África, que ainda não foi erradicado. O sarampo estava voltando para o Brasil. Então, né, enquanto isso, a corrupção correndo solto. Né, vai ser uma lição para nós de moral, de ética mundial, essa questão do coronavírus. Sim, a velocidade, eu não sei. Né, vai depender de cada um. Isso aí é uma questão muito relativa, né, do ser humano. Só Deus sabe, né? Mas vai aparecer assim, nós somos mutantes, né? Mas nós sobrevivemos. Darwin já falava isso, né? Sobreviverão os mais adaptáveis, não são os mais fortes. Nesse caso, são os que se adaptam mais rapidamente. E tenho certeza, por exemplo, talvez, como falei da África lá, talvez os organismos lá sejam mais fortes, os organismos, eu estava pensando nisso ontem, que na África o pessoal não deve estar com tão estado de histeria aqui, porque tem o ebola lá, que eles convivem praticamente diariamente com aquilo, né? E outras doenças, também teve uma senhora de 100 anos de idade que se curou. Tem casos de pessoas com AIDS que eles não descobriram ainda, que se curaram, que não pegaram o vírus.
Então, isso aí é uma questão muito difícil de prever, né? Não é nossa função. A nossa função é sermos jornalistas aqui, no sentido de que, positivamente falando, Edinho, precisamos cuidar do agora. O agora é o isolamento, o agora sim, a crítica política, vamos ver como é que as autoridades vão agir, é a fiscalização, né? Mas, assim, o efeito Titanic, o salve-se... Inclusive, ironicamente, a novela da Globo, antes do Jornal Nacional, é salve-se quem puder, né? Veja só. Né? Vamos fazer assim, 11h58, Miguel, eu vou ir na tua casa te visitar, vou cruzar a cidade a pé, vou ir te fazer, vou ir te fazer uma visita aí. Brincadeiras à parte. Tu sabe, Edinho, que... Tu sabe que o Walt Disney agora, né, da onde quer que esteja, mandou aí uma mensagem para mudar o vilão da Branca de Neve, né? Agora não é mais a bruxa, né? Agora é o Atim. Agora é o Atim, tá certo. Olha, da minha parte era isso, meu companheiro. Um prazer imenso estar junto contigo aqui, 11h58. Deixo contigo as considerações finais e o fechamento do nosso programa de hoje aí. As considerações finais não se desespere, tá? Aqui, ó, se abracem no senhor Wilson, né? O Tom Hanks, não sei como é que está o estado de saúde dele, né? Mas ele e a esposa estão contaminados, né? Não se desespere, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai desencarnar, né? Tem tragédias piores, né? O mundo vai se unir, né? Às vezes a tragédia serve para a gente se unir. Como eu falei ontem, a minha mensagem eu vou repetir. Não podemos dar as mãos, demos o nosso coração. Tá bom, Edinho? Abraço, até amanhã. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.